Sejam bem-vindos ao mais um ITCOcast, nosso programa Complexidades. Junte-se a nós enquanto esclarecemos dúvidas, desconstruímos mitos, comentamos histórias, né, e nos comprometemos com boas reflexões. Hoje aqui, né, dois professores para estar falando muito sobre saneamento básico, professor Marlon, professor Kleber. Tudo bom? Tudo jóia? Olá, Selomar, muito obrigado pelo convite para falar sobre saneamento, né? Um tema extremamente interessante e, sobretudo, necessário, né? Nos nossos últimos tempos. Obrigado a você, Kleber, também. Olá, Selomar. Obrigado pelo convite e vamos conversar agora sobre drenagem, um problema que a gente está sofrendo nessa época de chuva aqui, não só em Goiânia, mas no Brasil como um todo. Muito obrigado. Gente, o currículo aqui dessa equipe aqui é fenomenal, hein? Trouxe gente como o nosso compromisso aqui é sempre trazer técnicos, né, que estejam né, na crista da onda da informação sobre os assuntos que a gente trata aqui. Bom, o professor Kleber Formiga, tá, é engenheiro civil da Universidade Federal de Campinas, né? Mestre em engenharia de recursos hídricos na Universidade Federal também de Campina Grande. Pessoal, a primeira é de Campina Grande, tá? A gente fala já de Campinas aqui, olhando, mesmo com óculos, né? Professor da Universidade Federal de Campina Grande, mestre em engenharia de recursos hídricos na Universidade Federal de Campina Grande, doutor em hidráulica e saneamento na Universidade de São Paulo e pós-doutorado em engenharia de recursos hídricos costeiros pela Unesco, né? Um excelente currículo aqui. Na área profissional, né, também já trabalha com analista de recursos hídricos na Agência Nacional de Águas e professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Quer dizer, trabalhou já também de analista, né, na agência, hoje é a ANA, né, Uhum. muito legal também. Uhum. Projetos na área, né, como coordenador de manejo de águas pluviais urbanas, né, também consultoria em bacias representativas de usos múltiplos, calibração de modelo hidrológico, monitoramento de recursos hídricos superficiais e no plano diretor de recursos hídricos dos afluentes do Rio Paranaíba. Parabéns aí pelo currículo, professor. Teve que estudar muito aí, Uhum. né? Muito trabalho. E o professor Marlon, que está aqui com a gente também, professor efetivo do Instituto Federal de Educação, né, de Ciência e Tecnologia, o Instituto Federal, né, de Goiânia, com atuação nos cursos de Engenharia Ambiental, Sanitária e Técnico em Controle Ambiental. Tem pós-doutorado em Engenharia Ambiental na área de resíduos sólidos, pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Engenharia Civil na área de Geotecnia Ambiental pela Universidade de Sherbrooke. É Isso isso? mesmo. Tá bom meu inglês aí, né? Em Quebec, no Canadá. Mestre em Engenharia Civil na área de Geotecnia também, né? Graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental, né? E também membro da diretoria da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, a ABES, membro da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, né? Membro do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Goiânia, pelo IFG, e membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Goiânia pela ABES, né? Aves, isso. Muito legal. Pessoal, então, assim, currículo muito grande desses profissionais que estão aqui com a gente para falar para um tema muito importante que é o saneamento básico, né? Principalmente depois, quando a gente falar aqui com o professor Formiga aqui, Cleber Formiga, sobre drenagem, né? Estão vendo aí os problemas que as cidades estão tendo, e não é só Goiânia, são várias cidades do mundo, né? Na Espanha nós tivemos agora também fatos muito legais. Mas para falar um pouquinho, né, para quem é leigo, né, e acha que às vezes saneamento básico é só lixo, né? Eu queria que o professor começasse aqui pelo professor Marlon, que ele falasse um pouquinho do conceito, né, do plano de saneamento, o que ele envolve, né? Quais são as vertentes aí que a gente tem que estudar nele e por que ele é tão importante? Selomar, importantíssimo você começar falando sobre o saneamento e sobre essa parte conceitual do saneamento, porque muitas pessoas, principalmente na mídia, né, nas grandes notícias, aparece o saneamento básico como sendo só água e esgoto. E nós temos uma legislação federal, já desde 2007, né, a Política Federal de Saneamento Básico, na sua primeira versão, né, onde o saneamento foi reconhecido no Brasil na forma de lei,
E lá consta que os 4 serviços de saneamento básico no Brasil é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos e o manejo das águas pluviais, né, e a drenagem. Então, são esses 4 componentes que devem ser contemplados no município para um município, né, poder afirmar, não, nós temos os 4 elementos, né? Nós contemplamos a população com os 4, com o saneamento básico. Precisa contemplar com esses 4, né? E juntamente com a lei com a Política Federal de Saneamento Básico, que foi publicada primeiramente em 2007, depois atualizada pelo novo Marco Legal de Saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020, nós temos os planos municipais de saneamento básico, que são o quê? São documentos elaborados pelo município e esses documentos vão constar toda a situação atual do município em relação ao saneamento básico, nesses 4 eixos. A gente fala eixos ou pilares do saneamento, né? Sempre água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, né? Onde o município vai apresentar a situação atual do saneamento básico e depois vai fazer as projeções, né, com metas, cronogramas e investimentos para fornecer todos os serviços para a população a longo prazo. Então, resumidamente, né, o conceito de saneamento básico é esse e o plano municipal de saneamento básico é esse, como sendo um instrumento. Uma coisa que às vezes a população acaba até por falta de conhecimento, né, não distinguindo, né, a diferença de plano e projeto. Quer dizer, o plano ele vai prever justamente essas demandas que o município tem, né? Depois, em função dessas demandas, é que vão fazer o projeto X, né, de repente, se é necessário aumentar, né, o aterro sanitário, onde vai captar mais água, né? Então, esses projetos, como é que vão acontecer as obras, né, de saneamento? Elas vêm depois, né? Primeiro é um plano que vai identificar essas demandas e propor soluções, né? Não chega a detalhe de projeto. Exatamente. Como para tudo na vida, a gente precisa de um plano. Desde o momento que a gente acorda para ir para o trabalho ou para fazer alguma atividade no final de semana, precisa de um planejamento. Que horas vai levantar? Como vai se deslocar? O que vai ser feito? Que horas vai voltar? Né? Toda ação humana requer um planejamento, por menor que seja. E quando a gente fala de saneamento, é da mesma forma. O município precisa planejar o saneamento para o município, né? Então, por exemplo, nós temos coleta de lixo, né? Coleta de resíduos sólidos, que contempla 85% da população. E os outros 15%? Né? Eles serão contemplados quando? Quanto vai custar? Né? Então, isso é colocado no plano, além da manutenção dos 85% já contemplados. Então, o plano, ele coloca metas e objetivos, né, e custos para o município para isso acontecer. Aí, a partir daí, vem os projetos, contratações de empresas ou execução pela própria prefeitura, né? E aí são, né, parcerias, né, público-privadas. A partir daí, a partir do plano, é que as ações poderão ser feitas, né, de fato. Legal. Bom, a gente entendeu um pouquinho o que é saneamento, plano de saneamento, né? Você falou que dentro dos eixos está a drenagem, que está aqui o professor Formiga para falar justamente disso, né? O senhor tem trabalhado, né, como pesquisador nessa área aí de drenagem. Como é que está? Eu sei que você está trabalhando também aqui em Goiânia, né, no plano de drenagem de Goiânia. Existe já algum dado sobre o Brasil? Como é que nós estamos? Qual é o nosso déficit, né, de drenagem dos municípios? É muito ruim? É bom? Ou não tem um dado? A gente pode ter uma noção de mais ou menos como é que está a drenagem, né, no Brasil hoje? A drenagem no saneamento é o patinho feio. Então, ele não fazia parte diretamente do saneamento. Ele começou, acho que foi já no primeiro marco de saneamento, foi 2007, né? Mas antes já tinha, em 2000 já tinha. Mas você pega, no início a drenagem não fazia muito parte do saneamento, era uma coisa lá que está ocorrendo. Por que isso é importante? Porque drenagem é um serviço de saneamento.
Então, tanto drenagem quanto resíduo sólido, o Marlon já tinha falado, são serviços de saneamento. Como assim? Então, é um serviço que é prestado para a pessoa e ele precisa ser remunerado, digamos. Hoje, nós pagamos pela água, pagamos pelo esgoto. A taxa de lixo possivelmente vai entrar, não a taxa de lixo, a cobrança pelo Serviços de destinação de resíduos sólidos. A pessoa chama de taxa de lixo. Drenagem ainda está um pouquinho, estamos um pouquinho atrasados. Está sendo discutido inicialmente na ANA, mas quando você vai em boa parte dos países do mundo, você já paga pela drenagem. Por que isso é importante? Porque serve como disciplinador. Então, a drenagem, a gente tem que entender que ela começa na nossa casa. Então, a inundação que ocorre num ponto distante é motivada por nós. Por não ter consequência própria, ou consequência direta sobre nós, então eu lanço a minha água na rua e ela não vai inundar a minha casa. Vai ser numa casa, ou vai ser num ponto distante do meu local. Então, aquele ponto não é meu, minha casa está ok, não está tendo problema. Se você mora mais embaixo, você que sofre, mas o problema não está sendo gerado por você, está sendo gerado por uma pessoa lá em cima. Então, para fazer com que tenha um direcionamento melhor dessa água, são feitas as estruturas de drenagem, que a gente conhece como boca de lobo, a tubulação, que seriam as galerias, que ficam debaixo da rua escondidinho. De um modo geral, se a drenagem está funcionando, ninguém lembra dela. Então, ela tem que funcionar, funcionando bem, ninguém lembra. E isso também traz um problema político. Se ninguém lembra dela, para que eu vou fazer uma obra que não traz retorno? Isso a gente precisa pensar. Então, nesse aspecto, drenagem é tido como um serviço muito altruísta. Certo? Então, para você, eu quero fazer isso porque é legal para o meio ambiente e não quero que o vizinho sofra. Então, eu tenho que fazer isso. Para que tenha um disciplinamento disso, eu tenho que controlar, fazer com que as pessoas entendam que eu tenho que controlar minha drenagem na casa. Então, se eu gero mais água, da mesma forma como eu consumo mais água, eu vou pagar mais pela água. Se eu gero mais água, eu tenho que pagar mais por isso. Sim. Eu estou causando mais problema. Então, se eu consigo reduzir a quantidade de água que eu mando para a rua, eu vou ter uma melhoria do sistema, vou ter uma conscientização da população. Então, esse é um problema. Agora, colocar taxa no meio pode ser também uma compensação. Então, talvez tenha uma taxa, se você reduzir muito seu lançamento, você não vai pagar nada. Então, é mais ou menos essa linha. Na realidade, assim, a gente estava comentando aqui em alguns podcasts, né, até que foi um com o Renato Rocha, que o Brasil é um país muito novo na questão do urbanismo, né? Porque nos últimos 70, 80 anos nós éramos rural e a cidade foi crescendo. Então estamos aprendendo a ter uma vida urbana, enquanto, né, na Europa já 300, 400, quanto tempo eles vivem, né, de uma forma urbana, né, com todos esses impostos e taxas e tal. E para nós a gente acha, eu tenho minha casa, eu não preciso ter mais nenhum compromisso com o restante. E a casa, ela tem um impacto na cidade. E aí a minha pergunta, continuando um pouquinho na drenagem, depois a gente volta aqui com o professor Marlon sobre saneamento, já pegando esse eixo da drenagem, a gente tem notado que cada vez mais a gente tem eventos climáticos mais fortes, né? Quer dizer, antigamente a gente tinha, São Paulo era conhecido como a cidade da garoa, né? Agora não tem mais garoa, agora é pancada de chuva forte, né? Goiânia tem a mesma coisa, né? No Pará, eu estava vendo em Belém, também tem acontecido isso, apesar que lá até falei de Belém, porque eles fizeram lá um posto de retenção que eu achei bem interessante, quase 580 milhões de litros de água que pode acabar retendo, e em cima colocaram uma área de lazer. Essa questão dos novos efeitos climáticos, a gente vai ter agora, para a gente cuidar desse custo em função que a gente não cuidou da microdrenagem, a gente vai ter um custo maior? Como é que está isso? Então, só complementando ainda aquele raciocínio anterior sobre a questão de drenagem no Brasil, que eu esqueci. Aqui em Goiás, por exemplo, quase 50% dos municípios não tem nenhuma estrutura de drenagem. Por que isso ocorre? Porque a drenagem normalmente corre atrás do problema. Então, só vai ter drenagem em município maior. Quando você tem uma área maior, você tem uma maior impermeabilização dessa área, vai ter uma vazão maior que vai ter o problema. Então, quando você tem esse problema, é que normalmente o pessoal vai implementar a estrutura de drenagem. Então, tem uma quantidade razoável de municípios aqui no estado
que não tem. Esses municípios são os pequenos. Então, todos os municípios acima de 50 mil habitantes têm drenagem, os abaixo de 5 mil são raros. Então, nós temos esse problema aí que drenagem serve normalmente para apagar o incêndio. A pergunta? Sobre a questão dos efeitos climáticos, hoje a gente tem mais chuva, né? Então, um problema é que a gente não está nem preparado para a situação atual. A questão é que a gente tem que estar preparado para a situação atual e uma possível alteração que já está ocorrendo, de certo modo. Para a gente aqui em Goiânia, ou aqui em Goiás, vamos dizer, bem interior do Brasil, a variabilidade climática não é tão forte para a cheia. A gente vai sofrer um pouquinho mais, ou bem mais, com seca. Então, para cheia, porque a gente está longe do litoral, não tem tanta questão de convergência, então o que pode afetar para a gente é mais um pouquinho falta d'água. Nós temos um problema das cidades grandes, aqui no Centro-Oeste, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, que são as zonas de calor. Então, as cidades são regiões com muito calor, e isso favorece precipitações mais fortes. A gente está tentando estudar, ver se tem aumento de precipitação. Primeira coisa, esse aumento é local da cidade grande ou é generalizado. Então, você compara cidades pequenas e cidades grandes, vê se está aumentando para todo mundo. Porque a gente também pode ter esse viés. Mas, quando você vai fazer esse planejamento futuro, então a gente trabalha com planos, então o planejamento você já tem que imaginar que já pode ter alteração. Então, tem que trabalhar com os melhores dados possíveis, os últimos dados disponíveis, e tentar validar ou tentar validar continuamente eles, porque tem que continuar medindo. Isso é um problema nosso, que não tem tanta medição. Então, a gente consegue ter uma medição maior de chuva nos últimos 10 anos, começou mais ou menos em 2014 com o CEMADEM, com várias estações. Então, hoje a gente só sabe que choveu 100 milímetros no bairro tal, porque tem uma estação lá. O CEMADEM, o CIMEGO também. Então, a gente precisa ter mais estações para ter um melhor conhecimento. Se pegarmos aí 2010, por exemplo, tínhamos duas estações, aqui uma aqui no centro, outra lá na agronomia. Aí nós temos algumas estações na universidade, mas não ficam abertas, não são dados online, mas no CIMADEM, hoje em dia, você já vê. Começa a dar chuva, você já vai lá entrar, tem mais em Aparecida. Aí olha lá, já tem algumas estações. E quantas estações nós temos hoje em Goiânia para medir? Goiânia, eu acho que temos 5. Aparecida tem mais umas 9. Uhum. Então, a gente precisaria de mais. Nós da UFG, a gente tem nosso projeto, a gente está monitorando desde 2010, mais ou menos. A gente está agora com 20. Então, você consegue juntar tudo, dá para ver um pouquinho esse cenário. País primeiro mundo não trabalha mais com esse tipo de estação direta, é só com radar. Então, radar você tem uma precisão muito maior, você sabe onde está chovendo especificamente em determinado ponto. A gente sabe mais ou menos está chovendo numa área. Então, com isso, aí só tem mais um dado importante, se estou atrapalhando. Não, que isso. A gente estava comentando essa semana que quase toda semana estava dando uma chuva de 50 anos, que a gente chama de chuva de 50 anos. Mas como é que está dando chuva de 50 anos toda semana? Porque são estações diferentes, né? Tem seria uma chuva de 50 anos, uma chuva bem excepcional, tipo, perto de 90 milímetros. Nós tivemos 2 esse ano, mas uma num canto, outra no outro. Aí, de repente, está chovendo 90 num ponto, no outro não choveu nada. Certo? Então, você chove 5 no outro. Então, essas chuvas muito concentradas, que são em decorrência da cidade, são bem concentradas. E onde é que vai ter inundação? Onde tiver a chuva. Sim. E, assim, essa questão até da chuva, as pessoas entenderem um pouquinho, né? Quem está vendo nosso podcast, e que talvez não seja aqui da região centro-oeste, aqui de Goiânia, né? Para mim também foi uma surpresa, porque eu sou lá do Rio Grande do Sul, e lá quando chove, assim, é uma região muito grande, né? Que chove, normalmente não. Aqui tem bairros de Goiânia, às vezes, você viu, pegou a pancada de chuva? Não, aqui onde eu tô não choveu, né? Então tem essa questão para as pessoas entenderem que as chuvas aqui, pode acontecer isso, né? De um canto ter uma chuva muito intensa, que foi os 50 anos, você falou, né? E em outro não ter chovido, né? Bem legal. Professor Marlo, sobre saneamento, né? Uma das coisas que as pessoas mais batem é a questão do lixo, né? Dos resíduos sólidos, né? E isso é um enfrentamento que a gente tem, e
E parece que as cidades cada vez, em vez de a gente evoluir, a gente está com alguns problemas, né? Seja de aterro sanitário, seja da frequência de lixo e tal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses problemas que o senhor tem percebido nos seus estudos aí como pesquisador, né? E também da obrigatoriedade, né? Infelizmente, algumas coisas que são boas para o município, que é planejamento, tem que ser obrigado. Está em lei sendo obrigado, né? Não deveria, a gente deveria estar fazendo planejamento, né? Porque é uma coisa boa para a cidade. Uhum. Mas eu queria que o senhor falasse sobre essa questão. Como é que está? Eu ouvi falar que talvez prorroguem essa questão da necessidade do município ter o plano de saneamento, da obrigatoriedade, né? E desse enfrentamento, normalmente, também da questão do lixo, que é o mais complicado aí. Selomar, aí a gente entra numa questão muito delicada e problemática, que é a falta de planejamento do brasileiro como um todo, como ser algo já cultural, né? Uhum. A gente age muito de forma reativa e não preventiva, né? E o saneamento entra junto nesse pacote. Então, falando dos resíduos sólidos, né, do lixo como um problema, a gente tem hoje os resíduos sólidos, eles são um problema mais difícil de serem regularizados devido à necessidade da participação de várias pessoas, desde o gerador de resíduo, a pessoa que comeu uma bala, né, e precisa descartar aquele papel de bala, até o destino final desse pedaço de papel, pegando como exemplo. Fazendo uma comparação, quando você com água. Água, você está com sede ou vai consumir água, abre a sua torneira e ela surge lá, né? Ela surge lá por quê? Porque alguém captou, alguém tratou e alguém colocou numa rede e ela chegou até a sua casa. O esgoto, quando você tem um sistema de coleta também, você dá a descarga e esquece, né? Agora, os resíduos sólidos, não. A cadeia do resíduo ela é muito mais longa e ela depende de mais pessoas, né? Por exemplo, depende do gerador. Eu tenho um papel de bala. Eu vou jogar esse papel de bala no chão? Posso. É certo? Não, né? Então, eu tenho que descartar no lixo. Depois, esse lixo precisa ser coletado por alguém. Outra pessoa vai levar esse lixo até uma estação de transbordo. Eventualmente, vai levar para de lá para uma estação de reciclagem. Outra pessoa ou outra, né, instituição vai fazer a reciclagem, vai fazer a recirculação desse papel de bala. Ou ainda, vou jogar no lixo, vai ser coletado por outra pessoa, que vai ser levado, transportado até um aterro e lá ele vai ser aterrado, né? Ou no pior dos casos, um lixão. Então perceba que são várias pessoas envolvidas na cadeia para que esse resíduo que eu gerei, que é o papel de bala, ou um copo plástico, ou um sofá que eu quero me desfazer, né, ele percorra um caminho adequado até o destino final. Então aí tem um problema. A necessidade da conscientização de várias pessoas dessa cadeia para que o resíduo não seja um problema para todos, né? Resíduo na rua pode? Não pode. Por quê? Porque pode atrair vetores de doença, né? Ratos, aí entra contaminação por leptospirose, por exemplo, baratas, mosquito da dengue, vai entupir as galerias de drenagem, né, professor? Vai poluir os rios e por aí afora. Vários impactos relacionados ao saneamento e saúde pública, né? Então, sobre essa questão né, continuando essa questão do resíduo sólido, nós temos essa problemática da falta de educação de parte da população que descarta inadequadamente, né? E aí depois tem a destinação final. Hoje no Brasil nós temos uma taxa de coleta média de 90% do lixo da população. Ou seja, 90% da população hoje é atendida com coleta de resíduo sólido. Ok, é até alto, né? Esses 90% não estão igualmente distribuídos. Tem regiões que são mais, regiões que são menos atendidos, mas não é só isso que a gente precisa olhar. Tudo bem, 90% é atendido com coleta, mas após a coleta, vai para onde? Né? Hoje, só 73% dos resíduos vão para aterro sanitário. Os outros
né, mais de 25% vão para lixões ou aterros controlados, que são lixões disfarçados, né? Uhum. Então, é um problema, né, essas várias opções que as pessoas acabam optando para descartar os resíduos e os impactos ambientais negativos que vêm junto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Marlon. Já que a gente está falando aqui ainda da questão do descarte, né? Tá, eu vejo muito em Goiânia, o pessoal coloca lá no prédio lá uma caixa lá, né, de metal, onde despeja o lixo, aí vem o lixo coletar. É a forma correta de fazer? Você falou dos vetores que aquilo ali pode gerar, porque você retira o grosso, mas fica ali 1%, 2% de micro-organismo que pode se tornar vetores aí de problemas de saúde, né? Exatamente, não é a forma adequada. Colocar o resíduo na calçada, no chão da calçada ou nessas caixas metálicas que enferrujam, elas acabam se deteriorando e o respingo do lixo vai todo para o chão, que Prejudica a depois vai para o mobilidade. solo, prejudica a mobilidade demais, né? Só para ter, né, como exemplo, Florianópolis hoje não é mais possível você colocar o lixo na calçada, mesmo que seja em cestos ou nesses containers metálicos. O lixo é responsabilidade do gerador. Uhum, Então, casas, condomínios têm que colocar os seus resíduos dentro do terreno. E uhum. o coletor tem que ter acesso a esses resíduos na hora da coleta. Quer dizer, aquele recuo que o edifício tem, um recuo na casa, ele vai usar, né, para Exatamente. deixar um espaço para. Aí usa É. cesta basculante, né, que o Uhum. coletor vem, pega a sacola e põe no caminhão e leva embora. Ou grandes condomínios usam aquelas casas de concreto e alvenaria, que são fáceis de serem higienizadas, usam os containers de plástico, né, aqueles grandes tambores de plástico Que para daí fica na armazenar. rua, né, no Fica, leito carroçável, ali no estacionamento. exato, fica no Se eu vim em Porto estacionamento, mas Alegre. não fica na calçada, Uhum. né? Você pode transitar na calçada com facilidade, né? Um cadeirante consegue passar, né? Sim. Sem ter um obstáculo ali. Então é muito mais seguro do ponto de vista de saúde e até do ponto É. de vista de segurança da E população. uma coisa que eu percebo na cidade, até na frente de restaurante você vê, né, aí você chega aquele mau cheiro ali, que pede até o apetite de ir no restaurante, Exatamente. né. Atrai rato, atrai baratas, atrai, né, outros É. vetores de E doenças. para finalizar aqui que eu tinha te perguntado, qual é que é o prazo? Existe ainda o prazo de um município, ficar adimplente em relação ao plano de saneamento ou isso foi prorrogado? Como é que ficou? O prazo já expirou. Todos os municípios do Brasil teriam que ter os seus planos municipais de saneamento até 31 de dezembro de 2022, né? Então o prazo já extrapolou. Logicamente, isso acaba sendo prorrogado sempre, né? Ou os municípios começam a fazer os planos e não terminam, mas aí comprovam que começaram e tal. Mas a gente tem observado aí nesses 17 anos de política federal de saneamento que os prazos têm sido prorrogados continuamente. Só para a gente relembrar, os lixões eram para ter sido erradicados em 2014, há 10 anos atrás. Então, nós estamos num cenário aí que ainda é preocupante. Uhum, Muitos aterros sanitários foram construídos e estão uhum. sendo operados, mas está longe das metas, né? Da primeira versão do Plano Nacional de Saneamento. Me lembro que depois eu quero voltar aqui nesse negócio do aterro sanitário, no outro assunto, que pode ser um polo gerador de energia também, né? Com certeza. Deixa eu voltar aqui com o professor Formiga, Kleber Formiga, que a gente estava falando aqui sobre a drenagem, né? Vamos falar um pouquinho sobre a situação aí, você está trabalhando no plano diretor de drenagem de Goiânia. Como é que está a situação de Goiânia aí? Vocês já conseguiram fazer o diagnóstico, Uhum. né? E uma coisa também que, assim, às vezes eu conversando com as pessoas, quão importante é a microdrenagem, né? Quer dizer, eu percolar a água no meu lote, né? A questão da arborização, isso realmente influencia, ajuda? Quantos por cento é responsável e quanto que eu tenho que ter efetivamente de obras grandes para reter e não colocar direto no córrego? Até queria que o senhor explicasse também essa questão, né, que a gente
a água vai aqui, vai para o córrego, mas eu gero um outro problema lá no córrego quando eu jogo, né? Isso. Então, puxar da memória para a sequência de perguntas. Então, Goiânia tem uma situação, se você for comparar com as grandes cidades do Brasil, as maiores cidades do Brasil, Goiânia hoje é a 9ª cidade do Brasil, mas se você compara com outras cidades, é mais tranquilo. Por quê? Porque, principalmente devido ao nosso relevo. Nosso relevo não é tão acidentado, a gente está longe do litoral, nós temos um rio próximo, mas não tem tanta ocupação ao longo do rio, que é aqui o meia ponte. Então, nós temos uma tendência de cheias interiores. Então, nós temos umas inundações que a gente classifica como urbanas, que são decorrentes desse processo de urbanização meio caótico que a gente tem. Então, inicialmente a gente tem uma situação ruim, mas não seria a pior situação possível. Então, mesmo cidades interiores como Belo Horizonte, por exemplo, são muito piores que a gente, porque relevo. Então, nós temos uma condição mais tranquila do que boa parte das grandes cidades, não das pequenas, mas das grandes cidades aqui do Brasil. E até dentro do próprio estado, tipo Anápolis, tem uma cidade um pouquinho mais complicada do que a gente. Lá tem problemas de relevo e solo. Quando a água chega lá no solo, lá tem muita erosão. Então, é um problema da drenagem, que são esses processos erosivos. Então, Goiânia está, de certo modo, controlado. Nós temos nossas cheias, temos mortes devido a isso, que é muito triste você ter pessoas que estão morrendo em questão de drenagem. O poder público, de certo modo, tem responsabilidade, mas é responsabilidade também da pessoa. Se você vê uma situação de perigo, você não vai enfrentar o perigo. Então, a gente tem que pensar nisso. É sempre uma coisa que a gente avisa. Está tendo uma cheia, espera 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Não morra. É muito mais importante você não morrer do que ter um atraso. Então, nesse aspecto, temos os problemas gerais de drenagem no Brasil, que é o quê? Muitas regiões com falta de infraestrutura. Então, você tem, às vezes, implementa um bairro, tem um loteamento, que isso ocorreu muito até 2010, 2012, naqueles financiamentos do primeiro Minha Casa Minha Vida, poder fazer uma região ser loteável e não precisar fazer infraestrutura. Agora, logo depois, o pessoal viu que era uma bomba relógio que ia soltar, então já todo o bairro hoje em dia precisa de infraestrutura. Desde 2014 já tem uma legislação que toda ocupação nova tem que tomar medidas para reduzir a quantidade de água que chega no córrego, que esse é um dos problemas, que a gente tem que água que chega no córrego. Porque quando chega no córrego, você tem aquela confluência, junta muito, e essa água vai passar, certo? Uma das questões da drenagem, se você não fizer nada, ela funciona. É um serviço autossustentável, digamos assim. Só que vai funcionar de um modo não correto. Então, e essa água que vai passar por cima de ponte, pode passar tranquilo por baixo da ponte, mas pode passar por cima, pode arrastar carros. Nós vimos aí no final de semana, tem um arrasto de carros, ali não era no córrego. E temos problemas de erosão. Então, quando você tem muita água, chega no terreno natural, essa água precisa se acomodar. Temos um córrego que foi formado há milhares de anos, uma determinada vazão. Quando você aumenta essa vazão em 20 vezes, ela vai ter um novo formato. Então, esses aspectos são importantes. Do ponto de vista de local, aí tem uma culpa muito forte da engenharia. Então, a engenharia, nós engenheiros, sanitaristas e ambientais também, somos culpados por uma parte da drenagem. Então, tem várias ruas aqui em Goiânia, vários locais em Goiânia que tem toda a drenagem bonitinha. Não deveria ter alagamento tão forte. Vai ter um alagamento ou outro, mas não tão frequente e com tanta água como a gente tem visto. Isso ocorre por quê? Porque tem problemas de dimensionamento nas estruturas de drenagem. Então, principalmente boca de lobo e lançamentos. Então, boca de lobo é onde a água entra dentro do seu sistema. Então, as ruas a gente já considera como canal. Isso é um erro do ponto de vista de concepção, mas é comum. Então, nós consideramos a rua toda como canal. É um canal, é o primeiro ponto de drenagem. A água vai da rua e precisa ser esvaziada constantemente. Isso quem esvazia são as bocas de lobo.
e elas são dimensionadas, são colocadas de modo a que não há um esvaziamento suficiente. Então, vai ter um acúmulo, e aí nós vimos, de vez em quando, nas ruas, as ruas que viram rios e transportam, levam carros e tudo mais. Já dentro desse assunto aqui que o senhor falou, não sei se já chegou nesse ponto aí de alguns prognósticos, né? Vai ter que ter em Goiânia alguma grande obra, assim, né, para reter, né, essa água? Que tipo o senhor já percebe, assim, que Goiânia vai precisar fazer para melhorar essa parte de drenagem aí? É, nós estamos na fase agora de discussão. Nós estamos discutindo com a prefeitura, com os órgãos que vão implementar, qual seria a melhor forma. Então, são apresentadas alternativas, aí considera isso aqui é viável, isso aqui não tem um problema, isso aqui não tem como a gente fazer não tem local para você de repente fazer armazenamento. Ou nós podemos também, isso é uma tendência também, usar o rio como um local de armazenamento. Então, o que a gente precisa fazer é armazenar, é o básico. Como vai armazenar? Vamos armazenar em uma estrutura separada, uma obra que você vai colocar lá, vai jogar água e depois essa água é drenada, ou vai ter uma região de rio que é propensa a isso, uma região de córrego que é propensa a isso, não tem habitação, tem uma área de preservação boa, que você pode usar essa área como uma área também de Uma armazenamento. área alagadiça boa que... O que a gente tem que armazenar. Em algum ponto, a gente vai ter que armazenar. Mas daí tu tem que trabalhar toda a drenagem pluvial de galeria para levar para esse ponto aí. Sim, porque ele vai ficando no córrego, então vai tudo nós temos em torno de 300 ou mais lançamentos de água em córregos. Então, as galerias chegam num determinado ponto. Quando você anda ali na Botafogo, você vê que tem várias descidas de vários tubos que chegam ali de água, principalmente na época da chuva, que tá mais baixo. Você vê a água chegando, você consegue identificar isso. Pois é. Então, nós temos isso em todos os córregos. Então, todos os córregos têm as galerias vão direcionar diretamente para ele. Então, a gente tem que fazer as estruturas no córrego que a gente chama de macrodrenagem. Sim, sim. Mas é que eu fico imaginando, a gente fica imaginando ali a drenagem do Botafogo não é uma coisa fácil de solucionar, porque o rio, onde é que você vai reter ali dentro do próprio córrego, né? Ali vai ter que ser outro tipo de solução. A gente pode reter a montante antes de chegar no córrego, tem algumas áreas que você pode usar. Tem que procurar terrenos, então de repente você direciona, até de preferência que seja público, para não ter desapropriação, porque o custo aumenta. E quando não for, tem que tomar medidas. A gente não pode também ser... como é plano, como a gente faz planejamento, você não pode estar amarrado. Então, você tem que dar alternativas para isso. O plano finaliza o ano que vem. Se Deus quiser, no ano que vem a gente termina. A partir do plano pronto, né? Quanto tempo aí você imagina para a gente conseguir perceber soluções, né? Isso, vamos pensar aqui, imaginar, né? Que o governo que entre se dedique sobre isso, busque recurso para fazer essas obras. Quanto tempo um projeto desse toma corpo, a população começa a perceber? Então, o plano, como o Marlon já tinha colocado, é apenas um direcionamento do que precisa ser feito. Então, a gente vai ter plano, a partir do plano, tem que fazer a contratação dos projetos. Fez a contratação dos projetos, você vai ter a licitação da obra. Depois da licitação da obra, a execução da obra. Então, isso aí, mesmo com toda a rapidez que você pode poder ter de um gestor público, demora um certo tempo. Mas no plano, a gente trabalha com diferentes horizontes. Então, a gente trabalha com o bem imediato, que seria mais ou menos 5 anos, que a gente pretende, então, nesse imediato, você já pretende resolver os problemas principais. Aí isso vai depender também de questão de verba. Sim, então, sim. Se tem recurso. O melhor cenário, 5 anos, a gente já começa a notar. O que se quer é que já comece a notar. O ideal é que se trabalhe por bacia, porque se não vai ocorrer de certo modo que ocorreu em São Paulo. São Paulo tinha uma previsão de construir 100 e poucos reservatórios. Teve uma eleição que já tinham feito em torno de 40 e o outro candidato, tu fez 40, não reduziu nada. Isso pode ocorrer, porque em drenagem integrada você não resolve com do tipo, se eu preciso fazer 10, se você faz 5, você não resolve 50%. Então, Sim. Não é tão proporcional assim. Entendi. Então, você precisa ter
um planejamento para que tenha uma execução, vamos dizer, mais racional. E qual que traz mais problema aí? Qual bacia aqui em Goiânia que traz mais problema que deveria ser atacada assim, prioritariamente? São as bacias mais ocupadas. Né? A primeira, número 1, é Cascavel. Então, a bacia do Cascavel é até mais do que a do Meia Ponte. Então, a bacia do Cascavel tem mais problemas que a do Meia Ponte em termos de inundação, de áreas de inundação. Meia Ponte não, o Botafogo. Segundo é o Botafogo. Então, a primeira é Cascavel e são as que têm maior urbanização. Então, trata dela porque as outras estão crescendo. Então, tem bacias como o Taquaral, já são complicadas, o Macambira, o próprio Macambira. Uma das coisas que nós temos, de certo modo, não é tão grave quanto em outras cidades do próprio estado de Goiás, é que a partir de a partir mais ou menos dos anos 90 para os anos 2000, já tem uma atuação mais forte da AMA, e nós já temos áreas nos córregos, nossos córregos, você já consegue ver área verde no córrego. Então, você já tem essa zona, que é a região que inunda, você já tem uma região que não vai ter tanta casa. O problema ocorre também justamente no Cascavel, no Botafogo, porque os córregos já estão totalmente tomados, praticamente do lado do córrego já tem edificações. Isso complica. Nossa, eu que conheço um pouquinho sobre essa drenagem, não a fundo que nem você, né? Eu fico imaginando que é muito dinheiro. E aí a população vai ter que pensar que para solucionar essa questão do seu carro não ser arrastado, vai ter que cooperar também com uma taxa de drenagem, né? Malo, voltando aqui, né? Olha só quanta coisa. Vários assuntos conectando. Conectando, né? Aí entra essa questão do lixo que também, da microdrenagem, né? Que a pessoa, por descartar de forma equivocada, acaba entupindo a boca de lobo, que, segundo o professor Kleber Formiga, falou que já foi, às vezes, subdimensionada, né? Mas o lixo também, ele pode ser um gerador de dinheiro, né? Ele pode gerar energia também, né? São poucas as usinas hoje que geram energia no Brasil. Como é que está essa situação? E nós podemos ter aqui na região metropolitana, já tem algum projeto, alguma coisa? Não? A questão da geração de biogás, né? Que é o que é o biogás? É o gás gerado pela decomposição do lixo, certo? Então, hoje, o potencial brasileiro, como um todo, é enorme, porque mais da metade dos nossos resíduos são orgânicos. Restos de alimentos, né? Cascas de frutas, cascas de... restante de refeições, varrição de poda, de árvore, jardim. Tudo isso é material orgânico que você pode tratar em reatores, e esses reatores vão gerar o biogás mais concentrado, que dá para ser transformado em energia. A Alemanha é um país pioneiro nisso. Lá na década de 80 já começaram a desenvolver as primeiras usinas, né? Não porque eles são tão amigos assim do meio ambiente, mas é porque lá começou a ficar escasso os terrenos para aterro sanitário. Então eles encontraram nos bioreatores essa oportunidade de produzir energia. A partir do lixo, né? No Brasil, nós temos um potencial muito alto, então, porque a nossa porcentagem de resíduos orgânicos é muito elevada. Se a gente pegar resíduo do agro ou dejetos de animais, isso só aumenta, né? Mas as iniciativas no Brasil ainda são muito poucas. A gente tem muito potencial e pouca implementação de fato. Mas será que realmente é viável, né? Investidor... traz retorno mesmo, né? Precisa fazer um estudo antes da quantidade de resíduo e a quantidade de gás que vai gerar, para daí você conseguir definir uma planta de geração de energia, né? Por exemplo, lá em Itajaí, em Santa Catarina, eles fizeram no aterro sanitário municipal, eles implantaram uma unidade de geração de energia de 4 mega. Isso há um tempo, eu não sei se foi ampliado ou não. Mas fizeram o estudo do resíduo que era colocado lá, viram que gerava gás suficiente para gerar energia. Porque tem que ter uma quantidade mínima de gás, porque senão fica inviável economicamente. É muito caro implementar para pouco retorno, né?
Mas aqui em Goiás eu tenho, né, quase certeza de que o potencial é até mais elevado do que lá, Uhum. dada a grande quantidade de resíduo do agro que a gente gera, Sim. né? E falando um pouquinho de água e esgoto agora, né? A água é uma coisa que aquilo que você falou, a gente abre a torneira, se perguntar onde é que vem a água? Vem da torneira, né, Uhum. professor? É, como é que está a nossa situação? Até vi uma matéria outro dia aqui que nossos reservatórios de água doce no Brasil, né, não estão diminuindo, né? Apesar de a gente ser um dos maiores produtores de água, né, do mundo, água doce, né, está reduzindo. E algumas cidades aí têm problemas. Eu vou dar até o exemplo aqui, né, de Senador Canedo, que tinha um problema, mas conseguiu fazer um. Eles não têm ainda o plano de saneamento, ou tem que rever. Agora eu não me lembro agora de cabeça aqui como é que está a legislação de Senador Canedo. Mas fizeram algumas ações importantes lá e reverteram um problema que o Senador Canedo era de falta de água muito constante, né? Conseguiram reverter, quer dizer, investimento Uhum. conseguiu reverter isso aí. Como é que está a situação da água, né, nesses outros municípios aí? As pessoas parece que ainda não pararam para, né, para pensar, ou pensam e acham que nunca vai faltar água porque ela está ali na torneira, né? É a água, dois fatores que preocupam muito é a época da estiagem aqui em Goiás, né, que é muito forte. Então, ali os meses de quando começa a parar de chover, todos os operadores de estação de tratamento de água já começam a ficar alerta. Pelo mês de agosto e setembro já é aquela preocupação maior, né? Porque não tem água, não chove aqui em Goiás. Então, simplesmente, né? E quem opera Na seca, né? é, quem opera uma estação de tratamento de água, ele trata a água e distribui. Se não tem água, não tem o que tratar, né? Então, é uma grande dor de cabeça. Aí, são vários atores que atuam, né, nesse controle de água, né? Os órgãos fiscalizadores, Secretaria de Meio Ambiente, municipal, estadual, os operadores, as concessionárias de saneamento, seja Saneago ou municipal, os produtores rurais, né, que consomem bastante É. quantidade de água também. Deixa eu intervir um pouquinho aqui, que você falou da questão, né, da concessionária, que ela presta um serviço, pega a água, distribui, né, trata e distribui. Mas antes disso, a gente tem que produzir a água, né? Como assim, né? Se ela não vai produzir a água, né? Nós temos que Uhum. cuidar do nosso potencial. Nós temos um potencial, né? Nós temos uma nascente que trabalha isso. O que eu percebo é que parece que as concessionárias de água, e aí, né, a Saneago, que é a maior aqui do estado, né? Agora tem algumas outras concessionárias privadas, municipais, ainda está muito. Sempre se falou do produtor de água. Falava lá do município de Minas, de Extrema, que, né, que se tornou um produtor de água, né, fortalecendo o produtor rural que cuidava. Mas parece que isso não foi para frente, né? Parece que a gente ainda tem uma dificuldade de cuidar dessa produção de água para melhorar nosso fluxo, né? Aqui em Goiás tem muito foco na questão na proteção de nascentes, né? Uhum. Com cercamento, com a manutenção da mata nativa, né? Da vegetação ali para proteger as nascentes, recuperação de área degradada, né? De matas ciliares também. Então, tem uma grande quantidade assim, de pessoas que ficam cuidando dessa produção de água, né, para a Uhum. gente não ter essa perda, Uhum. né. Tem essa questão da matéria-prima, né, nas Uhum. nascentes, nos rios, né, mata ciliar, evasão de estiagem, etc. E tem também o outro calo, né, de quem opera o sistema de água, que são as perdas, que são Uhum. inevitáveis, né. Hoje o índice de perdas de água potável, que é a água tratada, água para você beber, é uma média no Brasil de 37% Uhum. do volume que se trata, que se perde. Um rompimento de cano da tubulação, um vazamento, né, enfim, uma bomba que deu um problema. Então você tem essas perdas. E isso é unânime, todas as companhias de saneamento, então é uma briga contínua para diminuir essas perdas, para não faltar água para a população também. Professor, a gente está falando, chegando aqui já quase no final do nosso bate-papo, tá muito legal, né? Se por um lado, né,
tá faltando água, às vezes potável, a gente tem uma dificuldade, principalmente da estiagem, né? Na drenagem lá a gente tem, às vezes, muita água, né? Uhum. De uma hora para outra, né? E a gente pode parar para pensar assim, nossa, o que que eu posso fazer aí nessa questão? E aí, falando sobre isso aí, eu queria lhe perguntar assim, o que que a população, né, pode fazer? Eu acho que um sinalizador que você deu aí, que eu nunca tinha pensado nisso, a gente tem hoje uma informação sobre a condição climática muito favorável, né? Volta e meia a gente sabe, ó, essas semanas vão ter tempestades fortes e tal, né? De repente, também criar um grupo, alguma coisa assim, que possa informar aquilo. Olha, pessoal, hoje das 6 às 7 tá vindo um temporal, alguma coisa nisso aqui. Procure não, né, não preserve a sua vida, né? Atrase uma hora a sua vida, mas não perca ela, né? Não acontecer que tenha acontecido fatos trágicos, né? Então, eu acho que ações a gente pode fazer ainda, né? Antes de a gente trabalhar esses grandes macro projetos para melhorar a drenagem, o que que o cidadão em si que está vendo nosso podcast pode ajudar aí, né? Fazendo no seu lote, nessa questão de cuidar o horário que vai sair, o que que a gente pode, o que que a população em geral pode estar fazendo? Então, a, a drenagem seria mais ou menos o oposto do que a gente tem na seca do saneamento. Por quê? Porque quando você tem uma geração maior de escoamento, se a água vai por cima, ela não infiltra. Se não infiltra, você não vai ter água na época da seca. Então, a água que você tem na época da seca é a água que infiltra. Então, Goiânia é responsável pela seca do Meia Ponte? Não. Então, tipo, Goiânia é responsável por uma determinada área. Os nossos rios, na época da seca, ficam muito secos. O nosso lençol freático baixa mais do que o normal, do que era para baixar, porque não teve uma recarga, não teve uma infiltração suficiente. Mas tipo, se você considera a bacia como um todo, é relativamente pouco. Até porque nós captamos água mais para montante. Mas esse é o essencial. Então, a gente precisa fazer com que a água eh, retorne ou que modifiquemos o mínimo possível o nosso ciclo. Então, qual seria o ciclo natural da água? Ela vai bater no solo, ela infiltra, boa parte infiltra, uma parte pequena escoa. Hoje a gente faz o contrário. Então, o que a gente precisa fazer é tentar infiltrar o máximo possível. Seria uma solução. Ah, como é que a gente faz isso? É o inverso do que é feito tradicionalmente por nós, que é cimentar toda a nossa casa. Então, você vai olhar as casas de Goiânia, qualquer cidade do Brasil, são muito, muito, muito impermeabilizadas. Não só casas. Então, você tem comércio, você tenta maximizar ao máximo sua área e nessa área que você maximiza, você tenta construir o máximo de coisa possível e quando você está em casa, você tenta deixar pelo menos eu falava que é culpa das donas de casa, mas não é só dono de casa. Normalmente você tem um quintal com terra, tal, suja, entra dentro de casa e suja, fica a casa suja, o pessoal reclama e cimenta. Então, é uma tendência, não importa a classe social, classe média, alta, todo mundo, você vai olhar, boa parte dos bairros de Goiânia, nós temos esse problema. Então, isso aí, a gente tem que parar, não ter mais novos, e os que já têm, vamos tentar fazer um jardim, faz estruturas, tentar direcionar, fazer uma estrutura dentro da própria casa, isso a gente precisa ter uma certa conscientização, de que aquela água que a gente gera no telhado, no próprio telhado, você direciona para um determinado ponto que tenta infiltrar, pode ser bonito, o pessoal chama de jardim de chuva, tá até em moda isso aí, coloca lá e depois disso é que a água vai para a rua. Fazendo isso, nós vamos reduzir a quantidade de água que chega na rua, aumentamos a quantidade que infiltra, deixamos mais disponível. É um grãozinho de areia que a gente fala, mas é um grãozinho que vai se juntando com outras medidas. Essa microdrenagem, né, se a gente trabalhar essa conscientização, você acha que tem um percentual para a população ter uma ideia assim de quanto é que 10%, 15% da microdrenagem vai ajudar no todo? Então, Todo mundo fosse nessa direção? se todas as casas, 100% das casas, tivesse um sistema, essa a gente chama de drenagem local, microdrenagem a partir da rua. Uhum. Então, se a gente tivesse um sistema de drenagem local, ou nos canteiros, calçada impermeável, pavimento permeável, tudo tentando
ter o mínimo impacto possível, nós reduziríamos a quantidade de cheia, assim, de modo significativo, sem precisar fazer novas galerias, claro, nos cantos que já tem, né? Novas galerias, aumentar, fazer obras no próprio córrego, não precisaria fazer nada. Por quê? Porque você teria uma situação, vamos dizer, ideal, você já teria reduzido para uma meta. O problema é que não vai fazer 100% dessas, principalmente da região das novas, assim, das novas não, das antigas. Então, as antigas é muito difícil. Você pega o centro de Goiânia, tem prédio que está um vizinho do outro totalmente impermeável. Então, como é que vai solucionar Sim. essas coisas? Então, é um pouquinho mais complicado. E uma coisa que a gente vê muito, sabe? Outro dia, assim, aqui em Goiânia, eu já vi algumas cidades do interior, mas aqui em Goiânia eu vi. O cara fez o telhado dele e botou o telhado dele para fora do muro, extramuro, né? E aí a água joga na rua. Outra questão também que eu vi é bares aqui, até no setor Bueno aqui, né, que fez em cima da calçada, ele fez uma cobertura, né, para o público dele poder ficar ali no dia de chuva ou não pegar sol, né, no restaurante dele. E aí o que ele fez? Ele não botou uma calha para direcionar aquilo ali e jogou também a água para a chuva, né? Então, talvez, não sei se o senhor que está trabalhando aí junto ao município com essa consultoria aí da Universidade Federal, se também vamos fiscalizar esse pessoal que joga a água para fora, né? Então, esses dias eu estava andando, tem um pessoal fazendo, tinha um bar de Goiânia, não vou falar o nome, tem uma região verde, tinha uma graminha lá do lado, estavam tirando a região de grama, eu olhei, poxa, o negócio tem um tapetinho verde. Eu fiquei perguntando se era uma infraestrutura drenante, e vai que é, né? Não, é só para ficar verde. Então, cimentaram o que tinha de verde e colocaram, porque verde é legal, é bonito. Botaram um carpete verde. E colocaram um carpete verde no local. Então, são essas coisas, assim, que o mesmo poder público não tem, assim, como fiscalizar. Vai para a denúncia, mas, assim, tem que ter um regramento normal, que calçada, você não pode invadir calçada, que calçada as pessoas já consideram como sua, seja loja, restaurante, o que for. Então, saber que aquela região é uma região, vamos dizer, de trânsito, que as pessoas precisam andar ali, você não pode, e não é região de ninguém, você não vai pegar tudo que tem ali. Sim. Então, o problema dos alagamentos também, né, as pessoas conscientizar que é responsabilidade dela para drenar, né? Gente, estamos chegando aí quase 1 hora de bate-papo, mas a gente não falou de tudo, a gente esqueceu um pouco do esgoto, né, Mara? Parece que esgoto é o que menos tem problema. Então, como é que tá a situação tem? Conta aí pra gente. Então, o esgoto é um problema grande ainda. Já tem muita solução técnica, né, em relação a tratamento, coleta, mas tem muita coisa ainda para implementar, né? Hoje nós temos aí no Brasil 52% do esgoto só que é tratado. O restante é lançado diretamente nos rios, isso a nível nacional, né? Em relação à coleta de esgoto, que é um dado diferenciado da coleta e tratamento, né? Tem um dado do governo federal que fala só da coleta, aí a gente tem ali 56%, e tratamento 52%. Então, hoje a gente tem esse problema, falta muito investimento nessa parte de redes coletoras, né? Mas ainda que não tenha rede coletora, a gente cai no próprio gerador do esgoto, que é o morador, né? Então, ter uma fossa séptica, por exemplo, é uma forma adequada de tratar o esgoto, né? E você pode fazer na sua casa com critérios técnicos e aquilo, essa é uma solução individual que a gente chama e adequada para o tratamento de esgoto, né? Não impacta, porque a pessoa fala, não, a fossa pode impactar isso. Não, o lençol freático e tal. Não, a fossa séptica, ela tem até uma norma técnica da ABNT para fazer o projeto e a operação, e se ela for projetada adequadamente e depois fazer a limpeza, né, a manutenção de tempos em tempos, não gera problema. Por quê? Porque todo o esgoto vai ser tratado ali na fossa, todo impermeabilizado. Então, não vai entrar em contato com o solo. Vai entrar em contato com o solo depois no sumidouro, por exemplo. Aí vai infiltrar. Mas quando ele infiltra, já não é mais tão prejudicial, né? Aí só manter uma distância adequada de um poço, por exemplo,
e aí não tem problema, né? Uhum. O que não dá é para colocar esgoto em fossa que eles chamam de rudimentar, Sim. né? Que é simplesmente um buraco na terra e joga o esgoto lá. Aí sim, você não tem tratamento e tem a infiltração desse esgoto poluente que pode chegar no lençol freático e lá na frente alguém capta essa água com poço e aí fica doente, né? Com diarreia, com problema de saúde em geral, devido a esse consumo de água contaminada. Goiânia, como é que tá? Um tempo atrás, falando com um técnico aqui de Goiânia, Goiânia não chegava a 60%, né, de coleta de esgoto, né, em rede, né? Como é que tá Goiânia? Você tem algum dado? Goiânia, o dado específico de Goiânia eu não tenho. Eu sei que o índice de atendimento é elevado aqui, certamente é mais de 50%. Né? Uhum. Tem uma parcela que ainda não é tratada, que tem rede coletora, mas que não é tratada, mas a maioria do esgoto ele é tratado hoje. Inclusive a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, né, de Goiânia, ela recebe uma vazão de 1.700 litros por segundo. Que, se não me falha a memória, é 1,3 milhão de habitantes que são atendidos hoje. E tem uma previsão até 2033 para a gente chegar a 98%. Isso, do 99% Vai ser possível? de atendimento com água, né? Atendimento com sistemas de abastecimento de água, 99% até 2033 e 90% com serviço de esgoto. Né? São as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico para a universalização do saneamento. Tem muitos questionamentos se isso vai ser alcançado, né? Relacionado a investimentos que são feitos e que têm sido feitos até então, né? Muitos falam que os investimentos não têm sido feitos de forma substancial, né? Para se atingir essa universalização. Aí hoje a gente tem, só para a gente ter uma ideia, em torno de, para água, aliás, para esgoto, quase 10 bilhões de reais por ano são investidos, né? Mas precisaria se investir o dobro disso, só para esgoto. Então, é um grande ainda gargalo, que entra na questão, né, até que o próprio professor Formiga falou sobre cobrar da população por um serviço que precisa se autossustentar financeiramente, né? Então, a água é tratada e ela chega na nossa torneira porque a gente sabe que a gente paga a água. O esgoto da mesma forma, mas nem todos pagam pelo esgoto. O lixo ele é coletado porque alguém passa e coleta e a gente tem que pagar por isso. Nós pagamos o suficiente? Hoje, muitas vezes, não. Alguns municípios arcam com as despesas para não sobrecarregar a população por N motivos. Então, né, o cobrar o serviço e o investimento ainda é uma dificuldade para se atingir essa universalização aí. Mas, entretanto, as pessoas acham que a água é cara e tal, mas gasta muito mais com um celular, né? Exatamente. A conta de celular, porque uma pessoa, se ela trocar o celular a cada 2 anos, aí, o custo do celular mais a conta, né, talvez vai dar mais caro que a água. Então, a gente está gastando... Né? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, que a gente gasta com outras coisas, que é essencial. Porque tem algumas pessoas, eu sei que não vivem sem celular, mas eu tenho certeza que todo mundo não vive sem água. Com certeza. Tem alguém que vai morrer, se tirar o celular dele, morre em uma semana, né? Mas... Gente, o papo aqui tá bom, professor. Vamos vir outras vezes aqui para a gente né, continuar esse assunto que é tão importante, né? E eu queria que vocês deixassem as considerações finais, professor Kleber, aí, sobre a questão da drenagem. O senhor eu achava assim que era um problema, principalmente de Goiânia aqui, que era quase que infindável para a gente conseguir resolver, mas pelo cenário que você traçou aí, existem soluções que a gente vai poder resolver. Então, eu queria que o senhor falasse assim, para os gestores dos municípios, né, da importância de não deixar chegar, né, essas questões que são obras que realmente o senhor falou que não aparecem às vezes, mas que são importantes, que pode até salvar vidas aí, né? Então, a drenagem, como a gente sempre vai tentar apagar o incêndio, estou falando de um modo geral para os municípios, esse incêndio normalmente é uma erosão que vai aparecer, aparece uma erosão em alguma rua, próximo de uma rua, e essa erosão, a cada chuva vai aumentando, vai crescendo,
E o valor do tratamento dessa erosão é muito maior do que o sistema que você implementaria. Uhum. A erosão é relativamente cara para se tratar. E a implementação do sistema, ele é, do ponto de vista civilizatório, muito importante. Por quê? Porque está indicando que você tem preocupação com o vizinho. Você não está preocupado somente com você mesmo. É um serviço que ele é direcionado para o outro. A Uhum. gente pode pensar assim. Então, eu estou favorecendo a outra pessoa. O próprio lixo, quando você tem um acúmulo, fica acumulado ali próximo da sua casa e fica aquele problema, fedor tal. A drenagem não. A drenagem ela fica, às vezes, bem distante. Então, de quem está gerando. Então, a gente precisa ser pessoas mais altruístas, pensar no vizinho, pensar na sociedade como um todo e tentar minimizar esse impacto, essa geração de escoamento que a gente tem cada vez maior em Goiânia. Então, em Goiânia, não só em Goiânia, mas no Brasil como um todo. E a gente precisa ter essa conscientização, de modo a ter um futuro, vamos dizer, melhor para nossos filhos e nossos netos. Não, muito bom. Essa questão, né, de você ser cidadão, né, de uma comunidade, as pessoas às vezes pensam muito, não, eu resolvi o meu problema, né? Mas ela resolveu como esse problema, né? Ah, não cai mais água aqui no meu pátio, né? Mas joga tudo na rua, né? Exatamente. E gera outros problemas, né? Leva lixo, a questão da infraestrutura de asfalto, né? Acaba corroendo, gera vários problemas e é muito complicado. Mas assim, realmente, outro dia eu estava vendo uma matéria de um jornal nível nacional aí, e estavam sobrevoando São Paulo justamente num temporal, né? Você não conseguia ver o piso porque assim é muito telhado, um já conecta no outro, né? Então aquela água cai e vai para a rua, né? Então a importância de você deixar permear a água dentro do seu lote é muito importante. Obrigado, professor Eu que Kleber, né? agradeço. Fica aqui o convite aqui para mais à frente, quando o senhor tiver ano que vem aí já algumas soluções aí que foram detectadas aí para a solução de drenagem, a gente está vindo aqui para falar. E Marlon, das considerações finais aí. Eu gostaria de fazer uma união aqui de fatores e de consequências que você acabou de falar, né? Desse exemplo que você deu em São Paulo, sobrevoando, vendo a chuva e que ao cair quase não chega no solo, né? De tanto telhado que tem e que vai sobrecarregar inevitavelmente uma determinada rua. Então, soma-se a isso um lixo que está jogado na rua, que vai junto com essa água vai para um rio. Esse rio, eventualmente, né, lá na frente, vai ser utilizado para uma captação de água de abastecimento, né? E se esse rio estiver cheio de lixo e de sedimentos e etc., vai estar totalmente impróprio até para o tratamento vai ficar mais caro, né, Uhum. para poder disponibilizar. Então, usar essa simulação para ver como está tudo interligado. Saneamento básico, água, esgoto, lixo, drenagem e tudo conectado à saúde pública, né? E também para jogar um holofote sobre os planos municipais de saneamento básico para os gestores públicos, né, gestores municipais, para os profissionais, para os acadêmicos e para a população como um todo, para tomarem conhecimento desse documento, né, que é extremamente importante para a sociedade, né, para todo mundo. São documentos públicos, disponíveis, né, nos portais das prefeituras. Então, para quem tiver curiosidade, acesse o portal da sua prefeitura, lá vai ter o plano, ou se o município não tem o plano ainda, também é uma informação, né? Hoje não são todos os municípios que têm plano, né? E ressaltar que a participação da população é muito importante em todo o processo de planejamento, para depois poder ajudar na fiscalização, né? Na regulação e fiscalização. Então, é um documento, né? Muitas vezes que só a prefeitura acaba se envolvendo, né? E o corpo técnico que o faz, mas não, ele é de todos, né? E todos têm o direito de participar da sua elaboração. Muito bom. Professor, até para lhe ajudar aí, tem uma frase da arquiteta Carla Herrmann, o senhor conhece, sua colega lá no Instituto Federal, que ela fala o seguinte: eu não tenho nada a ver com o lixo do outro, né? Porque às vezes você está caminhando na rua, tá aquela caixa de lixo lá fedendo,
que é o lixo daquele edifício, daquela casa, daquela edificação, que está ali na rua. E você que está passando não tem nada a ver, né? Então, aquele lixo tem que estar lá dentro do lote dele, tem uso o recuo, não colocar na calçada. Então, fica aqui a dica aqui da arquiteta Carla Herr, né? Exatamente. Eu não tenho nada a ver com o teu lixo, deixa lá dentro, você cuida do seu lixo e quando passar o caminhão ele vai recolher lá. Gente, obrigado, professor Kleber de novo, professor Marlon, né, pelo grande bate-papo que a gente falou aqui sobre saneamento e vamos estar trazendo outras oportunidades aqui. Para você que nos acompanhou até aqui, né, muito obrigado, né? Curta, comente, né? Compartilhe, né, com seus amigos, seus familiares sobre esse bate-papo aqui, né, do ITCOcast, que é o Complexidades.